ok? Então sejam todos bem-vindos, para vocês que entraram agora, perdão pelo meu silêncio, minha tela ficou preta, 100% sem nenhuma referência de vocês, mas a gente está crendo em Deus que vai dar tudo certo aqui. Eu já desconectei do Instagram, talvez a minha internet não esteja muito boa para sustentar o que eu estava fazendo aqui com vocês. Mas vamos juntos então. Bom, você daí, eu daqui, estamos juntos, eu estou olhando para minha câmera agora, e nós vamos encerrar hoje o que nós vamos fazer? Vamos encerrar a leitura, vamos encerrar a nossa leitura, que começamos há 20 dias atrás. Começamos há 20 dias atrás a leitura do livro de Juízes. Passamos por Juízes capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enfim. Chegamos hoje no capítulo 21 de Juízes. Foi algo extraordinário, foi um tempo maravilhoso. Tudo que nós fizemos aqui foi colocar os olhos na palavra de Deus e não outra coisa. E o Senhor havia me dito que nós estamos em um tempo muito similar ao tempo do livro de Juízes. Algumas coisas foram muito pontuais, algumas coisas que vimos ali, de fato, destravaram coisas na nossa vida. E tivemos tempos também muito proféticos, né? Momentos em que nós estávamos fazendo aplicações poderosíssimas do que estava acontecendo, de como estava se dando essa questão toda para a gente, como aplicar essa palavra na nossa vida. Então a gente viveu muitos momentos. Eu me lembro de quando a gente leu Juízes capítulo 4, acerca daquela tomada de autoridade de Débora e Baraque, e Deus usou uma mulher chamada Jael, e nós vimos tantas coisas acontecendo, a tribo de Issacar, o poder que eles tinham para discernir, né, a unidade entre três unções, três elementos, inclusive no meu livro, Transições Proféticas, eu ensino um capítulo todo. O capítulo 4 do meu livro é só trazendo um contexto profético acerca desses três elementos, que são três pessoas, mas que são muito mais do que três pessoas. Débora, Baraque e Issacar são três elementos do céu plantados na terra para provocar uma reviravolta em um território geográfico. Então, certamente, se você está aqui, eu quero te dizer que você está exposto hoje à noite a uma unção. Algumas coisas de Deus estão se movendo entre nós, de modo que você pode viver, ainda nesse penúltimo dia do mês de maio, uma reviravolta na sua vida. Maio ainda não acabou, 31 é amanhã, e nós vamos fechar amanhã com uma expectativa correta, alinhados no coração, sabendo que Deus é aquele que se move ao nosso favor, sabendo que Ele tem coisas para anunciar ao nosso respeito, e vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. Então sejam todos bem-vindos. Quero, antes da gente começar a leitura final do livro de Juízes, te indicar, se você não estava comigo aqui nesses últimos 20 dias, todas as lives estão salvas no feed do meu Instagram. Todas elas, todas estão salvas no feed do meu Instagram. Juízes capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. 21 lives, 20 lives salvas no feed do meu Instagram. Cada uma delas com aplicação profética para a sua vida, porque você vai entender que o livro de Juízes é muito similar aos dias que estamos vivendo hoje na nossa vida. Então nós temos visto muitas coisas parecidas com o que a gente vê no livro de Juízes, salvo as devidas limitações do contexto geográfico, histórico, do contexto cultural, dos impedimentos linguísticos, né? Então, salvo essas coisas, nós temos visto, sim, muitas coisas específicas e pessoais, de aplicação pessoal acontecendo nos dias de hoje também, assim como era nos dias de Juízes. Mas, por outro lado, temos também sido supridos pelo céu com elementos sobrenaturais, como Débora, Baraque e Issacar. Eram três pessoas que mudaram o ambiente e a atmosfera nos dias deles em Juízes. Temos também recebido provisão, suprimento, o elemento do sobrenatural tem se manifestado no nosso meio, na nossa vida. Eu acho incrível o que Deus tem preparado para nós. Então, vamos juntos nessa noite encerrar esse ciclo que a gente abriu há muitos dias atrás, e não podia ser
de qualquer jeito, né? Nós precisávamos encerrar de um jeito assim digno desse encerramento. A Bíblia sempre que é lida, ela provoca coisas na nossa vida. E se você quiser ir além do que a gente foi até agora, eu quero te fazer 3 indicações. No meu site gustavoraim.com, você pode, hoje mesmo, no meu site gustavoraim.com, você pode, hoje mesmo, adquirir o livro O Segredo da Oração que Funciona, Transições Proféticas e Entre o Chão e o Céu. 3 livros que de fato vão revolucionar a sua caminhada, sua vida, sua história, sua jornada e vão provocar uma revolução aí para você. Acredite no que eu estou falando. Vai ser algo incrível. Entrando no meu site, gustavoraim.com, você vai ter acesso aos links que te levam para a compra desses livros, ok? E eles chegam em qualquer lugar do Brasil em até 7 dias úteis. Livro físico na sua casa, certo? E eu faço votos que você tenha um deles, se não puder ter os 3, mas à medida que você acabar um, procure pelo outro, porque são leituras que vão te alinhar, te confrontar, mas te posicionar para a vitória. E um tempo como esse não é um tempo em que podemos nos dar o luxo de andarmos sem a revelação correta do que Deus tem para nós. Precisamos sim saber o que Deus está fazendo, o que Deus está promovendo e como vamos nos posicionar de modo estratégico para aquilo que Deus quer fazer. Inclusive, já que estamos falando sobre estratégia, estamos amanhã encerrando esse mês profético da estratégia. Dos que estão aqui comigo hoje, nessa transmissão ao vivo, eu quero saber quem aí no chat pode me indicar, me apontar que são meus alunos. Alguém no chat que pode me apontar que são meus alunos? Deixa eu ver quem está no chat comigo que pode me apontar que são os meus alunos maravilhosos. Quero ver quem são os alunos do Programa de Ativação Profética. Dia 2, terça-feira, teremos um encontro ao vivo e online só com os alunos do Programa de Ativação Profética. E eu vou entregar para eles a palavra profética do mês de junho, vou entregar para eles uma ação prática a respeito do mês de junho e vamos fazer uma ativação profética. Então, quem são os meus alunos? Tatiane Castro Ortega é aluna, Pedro Rosa é aluno, Amanda é aluna. Olha aí que coisa boa, os meus alunos estão aqui comigo também. Alguns dos meus alunos estão aqui e vai ser muito bom se você também que está aqui comigo, se tem desejo de ativar as palavras proféticas. Eu tenho um calendário profético construído depois de 12 dias de jejum, consagrando cada mês do ano ao Senhor e recebendo palavras de sabedoria e palavras de conhecimento da parte de Deus, para que de fato cercassem a nossa vida no ano de 2026 e também construíssem uma atmosfera sobrenatural para a nossa caminhada diária. E o que fazemos no programa de ativação profética à mesa é o seguinte: eu entrego a palavra profética para eles, entrego lições práticas, que eles vão passar um mês sobre elas, observando essas lições, e nós fazemos juntos ativação profética no final de cada aula. E temos um grupo fechado no WhatsApp, em que eu vou dando os testemunhos, contando para eles algumas coisas que aconteceram e também vou colocando as lições, coloco as lições ali, mas na plataforma eles têm todo o apoio que eles precisam para ter acesso ao material que a gente prometeu na entrega desse momento juntos, desse programa de ativação profética. Lá no meu site, gustavoraim.com, você pode ter acesso ao link que te leva para o meu programa de ativação profética à mesa e você pode fazer isso, acredite. Você pode fazer isso, acredite. Não vai ter nada que te impeça de fazer isso, porque mesmo que você não consiga investir através do seu cartão de crédito, como geralmente são os cursos online que você faz, lá eu te deixo fazer por Pix parcelado. Então, eu acredito que você vem comigo e você vai ter o material todo dos 6 meses que já se passaram, 5 meses que já se passaram, e os que vêm daqui para frente também vai ter tudo disponível lá para você. Mas uma vez por mês estamos ao vivaço. E dá tempo ainda de você ir comigo, porque dia 2 é a próxima terça-feira. E eu vou entregar no próximo dia 2 a palavra profética para o mês de junho. E eu não sei como você consegue viver sem uma palavra profética para te dar fundamento
e para te guardar na sua vida cotidiana, certo? Se quiser, vai ser muito bom ter você comigo lá. Então vamos começar agora, feito as apresentações, vocês chegaram, acredito que você já pegou esse link que eu mandei para vocês aí, e que você também já tenha colocado aí para os seus amigos, só mais uma vez, vou colocar aqui para você, olha, o link da nossa transmissão, e vou deixar fixo também aqui, para que quem chegar e quiser mandar nos grupos de WhatsApp, você pode mandar para os seus amigos, para pessoas que você ama e quer que sejam abençoadas nessa noite de sábado. Não custa nada você mandar essa transmissão para eles. Inclusive, vai ser incrível ter os seus amigos, familiares, parceiros, pessoas de perto e de longe que você conhece aqui comigo, né? Vai ser maravilhoso. Eu estou animado para a leitura do capítulo 21 e mais do que isso. Hoje, o tema da nossa leitura, né? Nossa leitura hoje tem tema. O tema é ciclos que precisam terminar. Não vamos só ler mais um capítulo da Bíblia, vamos encerrar um ciclo. Porque tudo que nós vimos até agora em Juízes é sobre ciclos e estações e sobre pessoas que não sabem transicionar. Meu livro Transições Proféticas, ele foi muito construído sobre esse entendimento. Eu li várias vezes o livro de Juízes na minha caminhada cristã, mas os últimos 2 anos em específico, Deus me trouxe notas muito específicas a respeito de Juízes e eu estou debruçado sobre ele há muito tempo. Então, o livro Transições Proféticas é fruto dessa minha comunhão com Deus, intencionalmente lendo o livro de Juízes para compreender como é importante termos alguns alertas, estarmos um pouco atentos e compreendermos também a similaridade dos dias de Juízes para os nossos dias de hoje. Então não é à toa que você está aqui comigo. Nós precisamos encerrar alguns ciclos. Já são 5 meses em 2026. E tem ciclos na sua vida que ainda não foram fechados. Talvez porque você está apegado a algumas pessoas, quem sabe você está apegado ao seu próprio estilo de vida, quem sabe você está apegado ao modo como você se acostumou a conduzir as coisas, a tomar decisões. Mas escute, tem ciclos hoje que vão terminar porque precisamos encerrar alguns ciclos. E é muito bom quando uma estação encerra. Isso significa que outra vai começar. A nossa vida é feita de estações. E se uma estação encerra, nós temos a expectativa que tem outra estação começando, porque Deus disse que enquanto a Terra existisse, haveria estações. Então, sim, as estações de Deus, elas vão continuar florescendo na nossa vida. Mas sabe, até para uma planta, quando você planta uma semente, ela cresce, ela dá frutos, ela germina, ela floresce. Para ela não morrer, você vai precisar podar o topo dela. Então, ainda que você tenha chegado aqui, nesse último dia de leitura do livro de Juízes, onde lemos 20 capítulos já, e vamos ler hoje o capítulo 21, e mesmo que você tenha subido para lugares altos em Deus, e você tenha provado de uma nova dimensão, eu quero te dizer que até quando você está no topo, tem poda. Eu tenho uma planta aqui na minha casa, e ela está chegando no topo da nossa sacada, e não temos espaço mais para ela subir. Então, alguém especialista nisso diz para mim assim, olha, para você não comprometer o crescimento dela, você vai precisar podar o topo dela. Pega então as extremidades lá nas alturas e poda um pouco para que ela consiga inclusive florescendo pelas laterais. Ele me disse, certamente ela está crescendo, mas ela está lisa, sem folhas, nesses estágios, né? No caminho lá pro crescimento, pro topo. Eu falei exatamente isso, ela está alta, mas ela não tem muitas folhas. Ele disse, a hora em que você podar as folhas, elas vão começar a aparecer. Então, quem sabe você foi com sede ao pote e vum,
subiu. Mas agora você olha para fases da sua vida, ou para áreas da sua vida, para camadas da sua vida, e você vê que existem áreas sem florescer. E eu não estou falando sobre alguém que está mal espiritualmente, quebrado espiritualmente, fazendo coisas erradas, quebrando aliança com Deus. Não, porque está crescendo. A questão é, precisamos saber quando temos que encerrar um ciclo. É como a poda vindo. Tem ciclos que são maravilhosos e tem momentos em que estamos vivendo que não tem nada aparentemente ruim acontecendo. São com esses que eu quero falar hoje à noite, porque nos assustamos ao lermos os livros de Juízes e ver tantas aberrações que aconteceram, e talvez você fica dizendo, mas eu não me enquadro nisso, não me enquadro naquilo, então, também não me enquadro nisso, mas Juízes vem de Josué. Josué entregou o ciclo, e aí começou a era dos juízes. Não foi assim? Então, em Josué, nós vimos uma crescente. Josué conquistou todas as terras que Deus mandou. E as que ele não conquistou, ele entregou para a sua geração tomar posse. Na verdade, ele tinha derrubado os inimigos que Deus havia dito para ele derrubar, e agora era só a questão de introduzir esse povo na terra deles, e eles tinham essa missão. Então, depois do crescimento, o que se faz? Você pode estar lá, saudável, animado com Deus, nutrido espiritualmente, ouvindo a palavra, orando. Mas a impressão que se tem é que ainda que você esteja crescendo, subindo para lugares mais altos, tem camadas da sua vida que não estão florescendo. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Não é falta de oração, não é falta de intimidade com Deus, não é um caráter irreprovável. Não, às vezes não é nada disso. A questão é, precisamos ter coragem para podar algumas coisas que são lícitas para que a gente veja crescer em outras camadas da nossa vida coisas que precisamos ver crescer. Não é bonito, por exemplo, quando você tem uma planta e ela só tem altura, mas ela não tem volume. Hoje, eu estou falando para pessoas que estão aqui comigo hoje, ao vivo, mas que vão ver esse vídeo depois, até Jesus voltar. Você que chegou nessa transmissão, você que está me ouvindo, me vendo nesse vídeo, foi o Espírito Santo que mandou você para cá, para que de uma vez por todas você entendesse que não é bom ter altura, mas não ter volume. O melhor é crescer com volume. Crescer pleno em todas as áreas. E sim, alguns de nós temos uma habilidade para subir mais rápido, para construir mais rápido, para ter ideias mais rápido, para vivermos coisas mais rápido, para provarmos de algo sobrenatural mais rápido. Alguns de nós somos inclinados para uma mudança radical de vida mais rápido e está tudo certo. A questão é, enquanto você tem ousadia para tomar essas decisões e enquanto você está animado, olhando para o topo e dizendo lá é meu lugar, lá é meu lugar, será que as outras áreas da sua vida estão conseguindo te acompanhar? Então o que a gente faz? Impede o crescimento? Claro que não, porque tudo que não cresce está com defeito. Deus nos fez para crescer. A Bíblia diz que o mandato de Deus para nós é que a gente cresça e se multiplique. Então crescer é um dos mandatos, mas multiplicar é outros, e multiplicação traz volume. É com você que eu estou falando nessa noite, nesse momento, nesse vídeo. Pessoas que precisam de volume, de multiplicação. Porque crescimento você tem provado. Mas crescimento sem multiplicação talvez não seja um crescimento 100% saudável. Então precisamos crescer, mas precisamos multiplicar. Nessa live, nesse momento, nesse vídeo, nessa transmissão de hoje,
você vai comigo perceber que existem situações que precisam acabar, porque ciclos precisam terminar. Porque quando os ciclos não terminam, nós não temos consciência de encerrar alguns ciclos, nós passamos a vida toda repetindo alguns hábitos. E é sobre isso. Então, a nossa Bíblia na mão, a minha está aqui, espero que a sua também. A nossa tarefa hoje era ler o capítulo 21. E eu vou ler agora com vocês, se você não leu, mas eu vou pontuar algumas coisas importantes no capítulo 21 e, acima de tudo, eu quero trazer para você a compreensão de 5 pontos importantes em todo o livro de Juízes, que uma vez que identificados para nós também, eles precisam servir ou como alerta, ou como ânimo para uma tomada de decisão mais radical, mas de alguma maneira tem que servir para nós. Amém? Então, o capítulo 21, ele nos traz um entendimento de como termina essa questão de Juízes. E o versículo 1 já vai mostrar para a gente o problema da impulsividade. E sabe, até certo modo, ser impulsivo é uma coisa boa. Mas você precisa saber onde cabe essa impulsividade, em qual ciclo essa impulsividade cabe, e essa impulsividade toda, ela está dentro do quê? Você está sendo impulsivo para qual assunto? Porque ser impulsivo para uma coisa que não cabe nessa temporada na sua vida, talvez é o que vai te matar. Talvez é o que vai te prejudicar. Então, o versículo 1, a Bíblia diz que, ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo, nenhum de nós dirá a sua filha, nenhum de nós dará a sua filha por mulher aos benjamitas. Então lembra que esses benjamitas, no capítulo 19 de Juízes, fizeram uma coisa tenebrosa, horrível. Eles violentaram uma mulher, e isso foi uma grande tragédia, uma grande calamidade no território de Israel, para todas as tribos, inclusive. Então agora, aqueles que semearam essa barbaridade com uma mulher vão colher de portas fechadas em relação aos seus casamentos. Da tribo de Benjamim havia já uma rejeição. As outras tribos combinaram, olha, nós não vamos dar as nossas filhas nas próximas gerações como esposas dos filhos desses benjamitas, porque tem decisões de impulso que elas não comprometem só você, elas comprometem até a geração que virá. Cuidado para não ser impulsivo para uma coisa que você não pode ser impulsivo. Cuidado para não ser impulsivo para uma coisa que você não pode ser impulsivo. Porque isso pode comprometer o crescimento e a multiplicação das próximas gerações. E isso é muito forte. Porque eles fazem votos impulsivos o tempo todo. Os benjamitas, eles são reprováveis. Eles não são pessoas confiáveis. Mas é importante perceber que eles fizeram esse voto por si próprios. E esse voto vai produzir consequências ainda piores para Israel. Esse voto que aparentemente é bom, porque quando você conhece um povo que eles não são pessoas confiáveis, de honra, logo você não quer nem se aproximar. E sim, precisamos ter cuidado com as nossas relações, mas eu estou lendo a Bíblia com você. Nesse contexto aqui, os benjamitas eles tinham uma colheita nesse aspecto, mas não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Deus é o vingador. Ele sabe como exercer ou como estabelecer a sua justiça e retribuir a colheita a cada um do que foi feito. Mas esse voto impulsivo
vai trazer excessos, vai trazer problemas terríveis para a próxima geração, né? Então, toda decisão, gente, versículo 1, eu estou no versículo 1, e o que eu vejo aqui é que toda decisão tomada por impulsividade, mais tarde vai precisar de reparação. E tudo bem se você foi impulsivo, e hoje você está aqui comigo, me ouvindo, ouvindo a minha voz, eu quero te dizer, tem ciclos que precisam terminar. Talvez o ciclo da impulsividade é o ciclo que você precisa encerrar hoje. Note que esses homens estavam em Mispá. Mispá era um lugar extremamente significativo para o povo de Israel. Samuel julgava em Mispá, eles ofereciam sacrifícios a Deus em Mispá, Jacó entrou em aliança com Labão em Mispá, anjos apareciam em Mispá. Era um lugar dos mais sobrenaturais para os israelitas, para os hebreus. E eles usavam essa geografia de Mispá, por causa dos acontecimentos que já existiram ali, como um lugar favorável para fazer votos. E sabe, uma vez que um hebreu fazia um voto, ele ia lutar para não quebrar esse voto, porque eles honravam muito, eles perseguiam muito a palavra, uma vez que essa palavra era liberada, eles perseguiam muito uma palavra liberada. Eles compreendiam o poder de uma palavra. O contrato se dava, era feito através de uma palavra. Contratos eram estabelecidos através de uma palavra. Então, é muito importante compreender que Mispá era um lugar assim. Se eu falei em Mispá, eu vou cumprir. Mas é muito ruim quando você fala algo, você é uma pessoa saudável, sobrenatural, que cresce, que está em Mispá, ou que vive em lugares cercado pela palavra e pela glória de Deus, mas fez um voto impulsivo. E agora vai ter que reparar. O problema não é reparar o que foi feito de modo errado. O problema é não ter coragem para assumir. Aquele voto eu fiz por impulsividade. Talvez por causa da sua visibilidade, quem sabe por causa da notoriedade que Deus te deu no meio dos seus, mas é nobre para qualquer um de nós. Quando a gente percebe que tem coisas que estamos vivendo, que estão além do que precisaríamos viver, por escolhas que a gente tomou e que a gente está sustentando alguma coisa só porque a gente falou que ia fazer, mas nós não vemos uma manifestação divina nos dando fundamento e nos ajudando a construir aquilo que estamos tentando, é bom encerrar esse ciclo da impulsividade. É bom demais. Encerrar esse ciclo da impulsividade. É bom demais. Encerrar esse ciclo da impulsividade. Versículo 2, a Bíblia diz que veio o povo a Betel e ali ficaram até tarde diante de Deus e levantaram a voz e prantearam com grande pranto e disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje lhe falte uma tribo. Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram aos filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca de que não viesse ao Senhor a Mispá, acerca do que não viesse ao Senhor a Mispá, que dizia: será morto. Veja que uma geração sem direção, ela produz, por impulsividade, narrativas cada vez mais confusas. É isso que eu vejo aqui. Uma geração sem direção, ela caminha cada vez mais confusa. Porque agora eles pranteiam, eles choram, eles estão diante de Deus e eles permanecem fazendo votos, oferecendo ofertas, sacrifícios, mas estão dizendo: olha, vai ter gente que vai ter que morrer, porque não está aqui. Então, o capítulo inteiro é estranho. O capítulo 21 inteiro é estranho. Porque quanto mais eles seguem, querendo ser profundos, sem reparar os erros, mais eles estão atolados em uma fase de fracasso.
E quando um carro atola, você vai ter que chamar amigos. Você vai ter que ter uma corda, você vai ter que ter uma pedra, você vai ter que ter um pedaço de madeira, talvez você se suje um pouco, mas não pode ficar lá. Vai ter que sair de lá. Talvez seja com um pouco de esforço. Talvez você tenha que fazer um pouco de força para encerrar esse ciclo. Talvez você tenha que reparar algumas arestas, mas não tenha medo, porque Deus não vai te dar a sua altura, Deus vai te dar volume. Deus não vai te dar a sua altura, Deus vai te dar volume. Então, o segundo ponto, o primeiro ponto, eu disse para você que eu quero te dar 5 pontos hoje acerca do que construímos em Juízes, inclusive do que estamos vendo aqui no capítulo 21, que é o nosso encerramento, né? Estamos trabalhando nessa perspectiva de que tem ciclos que você não vira esse mês sem que esse ciclo esteja encerrado. Você não vira esse mês sem que esse ciclo se encerre. Você não vira esse mês sem que esse ciclo se encerre. Então, o primeiro ponto, a gente estava falando sobre a importância de não fazer voto de modo impulsivo. Nós vemos em todo o livro de Juízes, não só no capítulo 21, que é um povo impulsivo. E o que eu quero te lembrar é que nem sempre essa impulsividade foi para assuntos ruins, às vezes para assuntos bons. Eles estão em Mispá, pranteando e chorando, jejuando diante de Deus e fazendo votos por impulso. E o segundo ponto está justamente nessa questão de que uma geração sem direção produz soluções cada vez mais confusas. O capítulo inteiro é estranho. O livro está aqui, eu estou lendo a Bíblia com vocês. Eles choram, eles querem preservar Benjamim, mas a solução que eles encontram encurrala cada vez mais eles. É muito confuso. Tudo nesse livro, tudo nesse capítulo, inclusive, parece muito improvisado, mas vamos seguir a nossa leitura aqui. E vamos ver que eles estão tentando apagar incêndio o tempo todo. Versículo 7, a Bíblia diz que como obteremos mulheres para o restante deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhe daríamos por mulheres. Então eles já se arrependeram do voto que fizeram. Benjamim está errado? Muito errado. Mas não se paga o mal com o mal. Você não toma decisões baseado na reação dos outros. Esse é um ciclo que precisa terminar. Pessoas reativas não constroem um futuro seguro. Elas só apagam incêndios o tempo todo. E quem está apagando muito incêndio não tem tempo de construir nada. Não consegue construir nenhum tipo de coisa. Quem está apagando muito incêndio não consegue construir nenhum tipo de coisa. Que tamanho tem a sua construção? O que você está tentando construir? O que você está querendo construir? O que você precisa construir? Se você é um apagador de incêndio, você só se move por alertas. É assim com um bombeiro, por exemplo. Ele pode ficar na base dele, ele está treinado, preparado, mas ele só se move quando o alarme toca. Quando tem um incêndio, ele está equipado para apagar o incêndio. A questão não é o bombeiro, porque é o ofício dele. A questão é quando você vive nessa atmosfera. Só se move quando tem um alerta de calamidade e só vive apagando incêndios. Esse ciclo precisa terminar hoje. Versículo 7, então, versículo 8 diz que disseram: alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor em Mispá, e eis que ninguém de Jabe-Gileade viera ao acampamento. Então, primeiro, os de Benjamim. Agora, os de Jabe-Gileade também não vieram ao acampamento nem à assembleia, não foram para o culto. Versículo 9, a Bíblia diz que quando se contou ao povo, eis que nenhum dos moradores de Jabe-Gileade se achou ali. Então eles contaram, mas não tinha nenhum morador de Jabe-Gileade.
Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: Ide, e a fio de espada feri os moradores de Jabe-Gileade, e as mulheres e as crianças. Versículo 11, a Bíblia diz que isto é o que haveis de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabe-Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com um homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam a Penha-Rimon, e lhes proclamaram paz. Nesse mesmo tempo voltaram os benjamitas e se lhe deram por mulheres. As filhas foram conservadas com vida das de Jabe-Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram, porque a tribo de Benjamim era muito grande. Então, o que eu quero que você compreenda, que eles fizeram votos, eles choraram, prantearam e não conseguiram manter o que estavam tentando construir pela impulsividade. Tiveram que recalcular a rota, baixar a guarda, reprogramar as decisões, porque senão o prejuízo a longo prazo seria muito grande. Não podemos ser esse tipo de geração. Não dá mais pra gente isso. Vamos à igreja, somos pessoas avivadas, levantamos as mãos, temos o melhor que se conhece a respeito de experiência de adoração, muitas bíblias, muitos livros, muitas mensagens no canal do YouTube, muitas igrejas espalhadas, louvado seja Deus por tudo isso. Por várias partes do Brasil e do mundo, muitas facilidades, muita tecnologia, que bênção. Tudo ok quanto a isso. Mas muita confusão. Talvez a sede pelo muito nos impede de construir com consciência o que nós precisaríamos estar investindo a nossa força, a nossa energia e o nosso foco. Então isso é muito importante porque eles estão ali tentando resolver a vida agora por causa da impulsividade, de votos que fizeram sem direção nenhuma de Deus. É possível sim que estejamos na presença de Deus em oração, em jejum. Mispah é um lugar sobrenatural, ou seja, é possível sim que estejamos em uma vida sobrenatural, entrando em compromissos que nunca deveríamos ter entrado, fazendo coisas que nunca deveríamos ter feito, andando com pessoas que nem deveríamos ter conhecido, por causa da impulsividade. Então, esse livro, inclusive, ele vai nos trazer um outro insight que eu quero começar a ler com você a partir de agora. O versículo 15, a Bíblia diz que então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel, e disseram os anciãos da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: a herança dos que ficaram, de resto, não na deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. E o 18 diz: porém nós não lhes poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então cresceram, mas não vão se multiplicar. Subiram, mas não tem como sustentar essa subida porque não tem volume. Chega uma hora que o crescimento não consegue se sustentar porque não tem base. O crescimento com Deus, ele tem duas estradas. Ele é uma estrada para cima, mas ele é uma estrada para os lados. É altura e volume, é crescimento e multiplicação. Se você que está aqui nesse vídeo comigo está entendendo que você precisa de multiplicação, mesmo que você tenha crescido, eu quero te dizer, hoje à noite
tem ciclos que precisam terminar. E só você pode podar esse impulso de tomar decisões baseado em reações, em acontecimentos, na instabilidade dos dias, nas notícias do que falaram para você, nas histórias que te contaram. Chega. Versículo então 19, a Bíblia diz que então disseram: eis que de ano em ano há solenidade ao Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe a Betel, a Siquém e para o sul de Lebona. Ordenaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai dentre elas cada um a sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem a queixar-se a nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhe destes, pois, neste caso, ficareis culpados. O que eles estão fazendo aqui agora? Mentindo. Para consertar um erro, eles cometem outro. Esse é o problema de pessoas impulsivas. Eles estão apagando incêndio o tempo todo. Eles nunca conseguem resolver uma situação por completo. Por quê? Eles tentam resolver o aparente, mas não alinham o coração. E todo o livro de Juízes é isso. O problema de Juízes não era com os moabitas, com os filisteus, com os amonitas, com os povos inimigos. Esse era um tipo de problema? Um tipo de problema. Mas não adianta expulsar os inimigos e manter um coração impuro, impróprio ou impulsivo. Porque eu percebo que eu estou falando para pessoas hoje que não são impuras, que não são impróprias, que não são pessoas deploráveis. Não, são pessoas que oram, pessoas que amam o sobrenatural, que conhecem Deus, mas que colocam os olhos só nas alturas e não compreendem a importância de ter base. Porque a vida com Deus vai te propor dois caminhos. Dois. Altura, mas também volume. Porque se você chegar muito alto sem volume, cai. Eu não sei se você, enquanto criança, ou quem sabe até enquanto adulto, teve a experiência de brincar. Eu brincava disso com meu pai e com a minha mãe. A gente pegava um jogo de cartas, baralho, e tentava fazer uma torre com os baralhos. Então, como é que é? Primeiro você faz uma base grande para sustentar a altura. Então, quanto mais a gente investia na base, tempo, dedicação, estratégia, mais alto a gente ia. Eu podia fazer 3 ou 4 andares de cartas rapidinho, mas o quinto já não ia ser sustentado, porque não tinha base. Então o volume é tão importante quanto a altura. Por isso que no mandato de Deus para nós, ele disse: cresçam e se multipliquem. Então a bênção de Deus para nós vai trazer esses dois poderes. O poder de crescer e o poder de se multiplicar. Isso é para qualquer camada. Porque quando nascemos de novo, nós tivemos uma experiência assim, olha. Nossa com Deus. Fomos religados ao trono da graça. E estamos assentados em Cristo. Mas temos muito problema quando vivemos nessa perspectiva de que estamos alto, mas não temos comunhão aqui, com as pessoas aqui. Porque eu tenho altura, mas não tenho base. Eu não tenho volume. Isso não é bom para nós. Isso não faz sentido nenhum. Então, isso é para qualquer camada da sua vida, para qualquer área da sua vida. Se você está aqui comigo, é com você que eu estou falando.
Precisamos crescer, mas precisamos ter volume e não basta um caminho só. Eu não quero chegar no topo e perder o fôlego no topo porque eu não tenho volume. Então vamos terminando por aqui já e vamos ler o versículo 23. A Bíblia diz: assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram as mulheres conforme o número. Levaram as mulheres conforme o número deles. Das que arrebataram das rodas que dançavam e foram-se e voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel, versículo 24, também partiram dali cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias, versículo 25, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Então, ponto 3 de tudo que vimos no livro de Juízes, inclusive o capítulo 21, é: o livro termina sem um herói. O livro termina sem um governo. Heróis na Bíblia não se resumem a pessoas que têm evidência e influência. Quando era Deus levantando esses homens, na verdade, era uma ação divina no meio deles, para guardá-los e protegê-los. Acima de tudo, um homem levantado por Deus significava para o povo de Deus um governo de Deus na terra. Então o livro acaba sem um herói, e isso é muito similar aos nossos dias, porque a igreja do Senhor é o governo dele na terra. E essa cultura se espalhando pelas esquinas das nossas cidades, de que de fato os cristãos não precisam de uma igreja, essa é uma tentativa de pessoas impulsivas que fazem votos obscuros e confusos em roubar o governo de Deus na terra. Por fim, eles vão ter que reparar esse discurso e essa confissão e vão ter que recalcular a rota. Porque sempre que não tem governo de Deus na terra, o povo vive de modo inseguro, fazendo cada um o que acha ser reto. Isso é muito comum para os dias de hoje. As pessoas, elas procuram uma liderança, procuram uma igreja, contam o que já decidiram e vivem a partir daquilo como se estivesse tudo bem, porque, a propósito, elas estão crescendo. Sim, foram para o alto, mas onde é que está a base? Onde é que está o volume desse crescimento? Não tem volume. Josué, por exemplo, terminou com conquista, mas Juízes termina com caos. Mentira, impulsividade, sem liderança, sem governo, cada um servindo o seu próprio Deus e fazendo o que eles achavam melhor. Infelizmente, não existe um grande final feliz aqui para a gente contar, mas eu quero te dar ânimo enquanto você está comigo nesse vídeo, porque se você por acaso encontra alguma área da sua vida nesse estado, eu quero te dizer que você pode hoje, através de uma oração que vamos fazer, encerrar o ciclo que não combina com o que Deus inaugurou para você. Tem ciclos que precisam terminar. E um ponto 4, e talvez a parte mais importante, que aparece em todo o livro de Juízes, e aqui também, não é só no capítulo 21, não é só no capítulo 21, em todo o livro de Juízes aparece isso aqui, olha, naqueles dias não havia rei em Israel. Então, nunca foi sobre falta de milagres, sobre falta de promessas, sobre falta do sobrenatural, sobre falta de força, sobre falta de equipamento divino, de provisão divina. Foi sobre falta de governo. E talvez uma das mensagens que a gente mais ouve sendo combatida no meio de nós, os cristãos protestantes, é: para que essa história de governo de Deus na terra, de igreja, de pastores? Olha, você segue um pastor, você é um bitolado. Talvez você tenha ouvido muito isso. Eu quero te dizer, isso é uma mensagem contra o plano de Deus. Porque aqui não faltou milagres, você leu comigo muitas histórias milagrosas. Você leu comigo. Você viu o que aconteceu. Ação divina
no meio de batalhas que parecia impossível que Israel ganhasse. Não faltaram milagres, o que faltou não foi poder em manifestação, não faltou provisão, não faltou misericórdia, porque cada vez que eles clamavam e se arrependiam, Deus se manifestava de novo e levantava para si um novo juiz, mas faltou governo. Foi isso que faltou. Faltou governo. E quando falta governo, falta comando. E quando falta comando é o seguinte: cada um coloca a opinião que tem tão importante quanto alguma coisa que é verdade. Então é isso, de modo prático. Opinião substitui verdade. O que acontece? O que acontece quando falta governo? Opinião substitui verdade. Emoção substitui discernimento. Desejo substitui obediência, gente. É isso que acontece. Opinião substitui verdade. Tem muita gente com opinião sobre tudo. Que geração confusa. Um povo impulsivo até para dar opinião. Sim, mas o que de fato vai mudar a nossa tomada de decisão, a nossa escalada para um crescimento saudável que envolve volume, multiplicação e não só altura, não é ter uma opinião sobre cada coisa que acontece, mas é sobre conhecer a verdade a respeito de cada um desses aspectos. Então precisamos urgentemente, precisamos muito de conhecer a verdade sobre essa fase que estamos vivendo, sobre o ciclo que estamos vivendo, sobre coisas que temos que podar e sobre coisas que temos que encerrar. A conveniência tende a substituir o propósito quando não há governo. O que for mais fácil a gente faz. Lembra do levita? Em Juízes, no capítulo 18, um homem contratou para si um sacerdote por causa de uma estola, trouxe para sua casa deuses falsos, feitos de barro, e esse levita contratado, esse levita que estava ali, ele servia aquela família por um salário bem pago. Ele profetizava por salário. Porque isso era conveniente. Inclusive, a gente viu no capítulo 18 que o próprio levita disse: eu estou andando por aqui porque eu estou procurando algum lugar para mim confortável, que me pareça bem ficar. Um grande sinal de uma geração impulsiva. Eles são convenientes, eles não estão acostumados a sair da zona de conforto. Eles querem só o que é mais conveniente. Não, isso vai me cansar. Ah, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu estou muito ocupado. E quem diz que Deus vai trabalhar à margem do tempo que você tem? Não, Deus quer que eu administre. Quando Deus tem um propósito para manifestar na sua vida, Ele administra a sua vida. O propósito de Deus não vai te matar, não vai te deixar sem energia. Inclusive, o autor de Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo para todo propósito. Se você tem um propósito, tem tempo para cumprir o propósito. Se você não tem revelação de propósito, você não vai ter tempo para nada útil, mas vai se envolver com muita coisa inútil. Vai se envolver com muita coisa que não é útil. Então, isso é um ponto de muita atenção para nós. Quando uma geração não tem governo, ela coloca opinião, substitui opinião por verdade, aliás, substitui verdade por opinião, a opinião substitui a verdade, a emoção substitui o discernimento, o desejo substitui a obediência e a conveniência substitui o propósito. O quinto e último ponto que eu preciso colocar com vocês acerca de toda essa leitura que a gente fez de Juízes é simples, mas é necessário a gente compreender que o livro de Juízes, de fato, é um espelho dos nossos dias. O que está acontecendo com a gente?
Será que estamos buscando muita conveniência e pouca entrega? Porque talvez essa seja a causa de muita altura e pouco volume. As vozes estão altas, a influência é alta, a capacidade é alta, a ousadia é alta, a impulsividade é alta, mas não tem base para sustentar isso. Muita gente crescendo sem ser profunda. Uma geração de influencers que tem seus seguidores e que atraem os seus seguidores para uma vida fútil que elas têm. Israel, sem comando, estava vivendo na futilidade dos seus próprios desejos. Nem tudo que eu tenho que fazer, eu gosto de fazer, eu quero fazer, eu estou pronto para fazer, mas se eu vejo propósito nisso, eu construo uma base, eu vou crescendo e vou cuidando de aparar as arestas para que não perca em volume enquanto eu cresço. O crescimento, gente, tem que ser sustentável. Essa não é uma frase do business, essa é uma frase divina. Crescimento sustentável não é uma frase de empresas que aplicam ISO como padrão de qualidade na sua cultura. Crescimento sustentável é uma frase divina. Cresçam e se multipliquem. Cresçam e se multipliquem. Então, de tudo que a gente viu em Juízes, eu quero te dizer que Juízes não é um livro só de fracassos, mas é um livro de alertas. É um livro em que nós vimos vitórias acontecendo. Em todo o tempo nós vimos Deus se manifestando sempre que havia arrependimento, havia uma manifestação divina. Talvez, se a gente chegou aqui sem volume, eu quero te dizer, ainda há tempo. Ainda existe tempo para a gente colocar volume para esse nosso crescimento ser um crescimento sustentável. Nós ainda podemos fazer decisões certas, tomar decisões certas, podemos fazer coisas que são corretas para Deus e podemos provocar uma reviravolta nos nossos dias. A minha pergunta para você que está aqui comigo hoje é: quem governa o seu coração? Quem governa o seu coração? Eu quero saber quem é. Eu estou olhando para o chat aqui para ver vocês. Quem governa o seu coração? Quem é que governa o seu coração? Porque enquanto cada um faz o que parece ser certo aos próprios olhos, o ciclo da estagnação continua, ainda que suba. Não tem volume. O ciclo da estagnação continua, ainda que suba, não tem volume. Mas quando a gente volta para o centro da vontade de Deus, quando a gente olha para Ele e começa a buscar nele o que em nós tem que mudar, os ciclos que tendem a ter continuidade e nos levar para uma vida sem volume, eles são quebrados. Então eu quero te dizer que tem ciclos que começam a ser quebrados agora na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua parentela. Essa é a mensagem do Eterno para você que está vendo esse vídeo. Nós estamos acabando agora uma leitura de 21 capítulos do livro de Juízes, que nós fizemos quase que subsequentes. 21 dias de leitura da Bíblia, colocando os olhos em pontos tão específicos para chegarmos aqui hoje e compreendermos que sim, tem uma geração que está indo alto. Mas cuidado, o crescimento tem que ser sustentável. Subir sem volume é muito perigoso. E o que eu faço? A grande pergunta e a grande tônica do livro de Juízes todos,
todinho em todos os capítulos é o seguinte: ele sempre voltava a repetir a mesma coisa. E naqueles dias não havia rei em Israel. Quem governa o seu coração? Eu quero me levantar como Débora se levantou para Israel naqueles dias. E quero te acolher como um pai acolhe um filho. E quero te dizer que alguém precisa governar o seu coração. Entrega o seu coração para Deus. Confia nele. O mais ele fará. Porque se você permanecer olhando para você mesmo, olhar para si, é manter em continuidade ciclos que têm que ser encerrados. Precisamos agora tomar algumas decisões. E de uma vez por todas, a gente precisa encerrar e quebrar alguns ciclos que pode ser que aparentemente tenha a tendência de nos levar para cima, mas ao longo dos dias eles podem causar impactos negativos na nossa vida. Quem governa o seu coração? Essa é a pergunta que eu quero terminar fazendo para você aqui. Foi uma leitura incrível que eu tive com você. Foi um tempo oportuno de Deus, 21 capítulos. Em 21 dias você leu o livro de Juízes todo. E eu tenho certeza, nunca mais você vai ler o livro de Juízes ou vai ver o livro de Juízes pela mesma perspectiva que via antes, se você já tinha lido. E se você não tinha lido, você está treinado no livro de Juízes e você compreendeu a similaridade do livro de Juízes com esses dias de hoje. Inclusive o capítulo 19, um dos mais sombrios de toda a Bíblia, traz para nós uma perspectiva muito ruim do que acontece quando uma geração tira o governo de Deus. Ou não é governada no seu coração por Deus, mas por si. E vemos aquilo de modo literal, porque literalmente aquilo aconteceu em Juízes, no capítulo 19, acerca daquela mulher, concubina do levita, dividida em 12 pedaços e mandada para as 12 tribos, de modo que eles só param quando essa calamidade chega e pessoas que não são governadas por Deus no seu coração não vão ter a rapidez em ouvir o Espírito Santo no testemunho interior, não vão ter a disciplina de ouvir Deus por meio da palavra, não vão ter ouvidos de honra para ouvir Deus por meio dos profetas, e sim, lamentavelmente, vão ouvir Deus só por meio da calamidade, não que ele fale pela calamidade, a calamidade fala por si própria. Mas quando a calamidade chega, ela para as pessoas da loucura de olharem para si. E aí essas pessoas, se são de Deus, têm a tendência de buscarem a Deus. Lamentavelmente, muitos de nós, em muitas camadas da nossa vida, temos esperado a calamidade se instaurar para então a gente mudar o rumo ou finalizar ciclos que já deviam ter sido encerrados há muito tempo. Mas esse é o tempo oportuno de Deus para nós. E eu quero te dizer, nós vamos orar e ciclos vão ser encerrados nessa noite, nesse lugar. Ciclos precisam ser encerrados. Aquilo era Juízes 19, era literal, acontecia literalmente. Mas esse é o perigo de uma geração que olha para si e que é reconhecida como filhos de Belial, filhos do diabo. Haviam pessoas assim na igreja em que o apóstolo Paulo pregava, na dispensação da graça, nos dias atuais do Novo Testamento. Existiram pessoas no meio dos cristãos que tinham uma linguagem
destrutiva. E graças a Deus pelas escrituras que nos mostram que homens como o apóstolo Paulo, agindo na sua esfera de ação, dentro da medida que lhe cabia, encerraram ciclos. Talvez sejam pessoas que você precisa cortar vínculos. Talvez atitudes. Talvez tentar parar de querer dizer para Deus como vai ser na sua vida. E aceitar e acolher. E entender de uma vez por todas que o jeito de Deus é o jeito certo. Talvez tentar parar de encaixar a Deus no que sobra do seu dia a dia, da sua agenda. Às vezes se cansar e se gastar porque tem revelação de um propósito, porque não podemos viver pela conveniência. Contratarmos os nossos próprios levitas para tocarmos as músicas preferidas que a gente tem na nossa playlist, para entregar as profecias que a gente quer e permanecer adorando outros deuses. Porque isso também é idolatria. Quando eu tenho um lugar para congregar, quando eu vou para um culto, quando eu tenho hábitos no sobrenatural, 100% voltados para mim mesmo. Quando eu só busco a Deus para que a minha vida seja resolvida, isso também pode ser uma idolatria. Então vamos encerrar ciclos. Nesse encerramento dessa série de lives de 21 dias, a gente vai encerrar agora orando. E eu acredito de todo o coração que aí de onde você me vê ou me ouve, existe uma graça se apropriando de você agora para te ajudar a discernir quais são os ciclos que você precisa encerrar para ter um crescimento sustentável. Não só ir para o alto, mas ter volume para te dar uma base forte. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está, ou quem sabe se concentre agora, se você não pode fechar os seus olhos. Procure um lugar calmo para você fazer essa oração e vamos ativar essa graça na nossa vida para nos dar direção, consciência, ousadia e nos livrar de toda impulsividade em nome de Jesus. Pai, nós confiamos nosso coração a você. Talvez por muitos ciclos e em muitas transições, a gente teve a tendência de colocar a nossa mão e seguir fazendo o que a gente era próprio, o que era próprio da gente fazer, fazendo o que estava mais confortável para a gente. E eu te peço agora por misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, que não anula a sua disciplina, permanece nos salvando, até quando a gente toma caminhos que não deveríamos ter tomado. Então, muito obrigado pela graça que nos puxa, como você puxou Pedro, daquelas águas em que ele naufragava, afundava. Como você puxou Abraão da incredulidade de ter uma visão limitada. Como você puxou Isaac da tentação de voltar para o Egito e de fazê-lo ficar na terra, que no mesmo ano ia dar 100 por 1. Obrigado, Pai, por uma graça que nos localize, por uma unção que nos posiciona para andarmos no fluxo que você tem para nós. E nós entregamos o nosso coração para você e declaramos que nas páginas da nossa história não caberá a frase ou a expressão "não havia rei no coração de Gustavo". Não, porque estamos entregando mais uma vez as áreas da nossa vida nas suas mãos. E estabelecemos na nossa consciência essa verdade que é um fundamento firme para nós, de que você segue sendo o nosso rei e sumo sacerdote para sempre na nossa vida. Confiamos que estamos encerrando um ciclo da impulsividade, onde talvez a gente prevaleceu
pela força dos nossos hábitos naturais, mas estamos cansados de votos que fazemos e depois temos que sustentar pela força do nosso braço. Talvez até doentes por tentar sustentar uma vida que em nós não conseguimos, Pai. Mas em você todas as coisas são possíveis, porque você é a nossa fonte, a nossa provisão, o nosso alinhamento, mas a nossa proteção, o nosso conforto, a nossa torre forte, o nosso baluarte em quem confiamos, o nosso impulso, a nossa ousadia e a nossa fé também vem do Senhor. E nós te adoramos por tudo isso, Pai. Oramos nessa noite, encerrando ciclos que nos trouxeram perdas. E declaramos que estamos prontos para contar novas histórias, como Ruth, que vivendo nesses dias, tinha uma história de milagre para contar, que diferente do tempo de Juízes, de um povo impulsivo, marcou toda uma geração para algo divino. Obrigado por um tempo de transição. E vamos transicionar agora, em nome de Jesus. Amém. O que aconteceu nessa oração agora é que você acaba de encerrar um ciclo e acaba de entrar em um novo ciclo. E a partir de agora, durante o mês de junho, você vai perceber no seu dia a dia conexões que vão ser estabelecidas para marcar você e a sua vida nos próximos anos. E por isso eu quero anunciar que vamos sim continuar a nossa jornada na Bíblia. E na próxima semana eu volto para te dizer que vamos começar uma jornada incrível nos 4 capítulos de Ruth. E você precisa estar comigo. Vamos ter uns dias de pausa, mas a gente vai profundo no livro de Ruth, que é o próximo livro, com 4 capítulos. Nós vamos trabalhar de modo profético, com aplicação pessoal, e vamos ativar muitas coisas. E você vai ver que você encerrou um ciclo, mas vai começar outro que vai trazer provisão, cobertura, proteção, suprimento. O mês de junho reserva para você uma etapa nunca vivida até agora, em nome de Jesus. Então, muito obrigado pela sua companhia. Eu estou vendo agora, especificamente, vou olhar para você aqui no chat e quero agradecer todos os que chegaram e que estão aqui com a gente. Muito obrigado. Quero só saber também quem vai comigo para o livro de Ruth. Quem é que vai comigo para o livro de Ruth? Vamos fazer uma semana de aquecimento para a gente começar o livro de Ruth. E quero saber quem vai comigo para o livro de Ruth. Deixa eu ver aqui a data para te anunciar já. Mês de junho, dia 8 de junho, começamos uma jornada incrível pelo livro de Ruth. Vou colocar aqui para vocês, olha. 8 de junho. Livro de Ruth. 8 de junho. Eu tô vendo você, que bacana, eu tô vendo você. Rafael Max está aqui, eu tô vendo você dizer que vai, Camila, Fernanda, Tatiana Teles, vai comigo, Luciana Jesus, vai comigo para o livro de Ruth, Fátima vai, Douglas, pastor Douglas Vicioli vai, Andréia vai, Iris Bittencourt vai, Rosana vai também, Débora Puccini vai, Hélio Augusto vai, live ao vivo, Deus é bom, isso aí. Pedro, vai comigo, amo o livro de Ruth, @KCLS01, diz que vai comigo para o livro de Ruth. Rodrigo Marciano, Daniele Fernandes,
Diego Mariano Pereira, vai comigo para o livro de Ruth, que coisa boa. Vandisa Mota, com certeza vai. Nós vamos juntos então para o livro de Ruth. Camila Monteiro, Jacuí, o pastor de Jacuí, Kátia Correia, vai comigo ambos. Todos vamos juntos então para uma jornada incrível. Maria do Carmo Oliveira Queiroz, Marcelo Ortega está aqui também, vai para o livro de Ruth comigo. E lembrando que as nossas lives, elas acontecem às 11 da noite, no meu canal do Instagram. Se você não tem o meu canal do Instagram, peço para que você me acompanhe lá, mas vamos fazer algumas coisas mais recorrentes aqui no YouTube, e por isso eu te trouxe para cá hoje, porque na próxima semana eu vou entregar uma palavra profética aqui. Eu vou entregar para você na próxima semana uma palavra profética aqui no YouTube, ok? Então, eu tenho um programa de ativação profética onde eu me movo com um grupo fechado. E eu entrego para eles a palavra referente ao mês, a cada mês que a gente está entrando. Isso acontece de modo fechado. Lá eu dou uma aula sobre isso, lá eu coloco muitos princípios, lá eu tenho fundamentos da Bíblia acerca disso, dou lições para eles praticarem a profecia em casa, porque uma vez que você recebe uma palavra profética, tem que ser intencional sobre ela. Precisa ser intencional sobre ela. Você quer vir comigo para essa jornada? Vou colocar o link agora aqui, porque dia 2 de junho eu tenho essa aula ao vivo, fechada, só para as pessoas que são meus alunos, ok? Para as pessoas que são meus alunos, eu entrego isso no dia 2 de junho agora. Eu estou só pegando o link aqui para fixar para você, porque fica mais fácil para você dar uma visitada sem compromisso, para saber se de repente faz sentido para você estar comigo. Vou copiar e vou colar aqui no nosso chat, olha, vou colar aqui no nosso chat agora e vou fixar. Nosso chat aí, esse link que eu colei para você, será que eu colei, gente? Colei. Só não fixei. Eu vou fixar esse link, para isso eu tenho que desafixar o outro, né? Ok, ok. Pronto. Esse link que eu acabei de colocar para vocês, olha. Esse link te leva justamente para o meu para o meu programa de ativação profética. No final dessa nossa transmissão, você pode ir para lá dar uma olhadinha para ver se faz sentido para você. Dia 2 de junho eu vou estar pessoalmente com eles, ao vivo, na verdade, com eles, né? Para equipá-los acerca do mês de junho. Tem sido um tempo incrível, tá bom? Mas o que acontece? Na semana que vem, também durante a semana, eu volto para cá e vou gravar um vídeo para o YouTube para entregar a palavra geral para o mês de junho. Não vou ser tão específico quanto com o programa de ativação profética à mesa, os meus alunos recebem algo mais profundo. Mas aqui, de modo público, vou entregar para você algumas notas que Deus colocou no meu coração para esse mês de junho. E vai ser um tempo sobrenatural e incrível. Eu faço votos que você esteja comigo, tá bom? No mais, muito obrigado pela sua presença nesse sábado à noite aqui comigo. Encerramos então em 21 dias o livro de Juízes. Você pode aí dizer que você já conhece o livro de Juízes de ponta a ponta, ok? E permaneça lendo. Mas vamos então no dia 8 de junho para uma nova jornada agora no livro de Ruth, porque vamos entrar em uma nova atmosfera e vamos ver o que Deus tem para nós através do livro de Ruth. Vai ser maravilhoso. Vamos encerrar então o nosso tempo juntos agora. Muito obrigado pelo seu tempo comigo até aqui. Foi uma grande bênção, um grande prazer para mim poder ler o livro todo de Juízes com você e servi-los aqui através das nossas transmissões. No próximo dia 8 eu estou ao vivo no Instagram, mas no próximo dia 2 de junho eu tenho aula ao vivo com os meus alunos no programa de ativação profética, programa esse que você pode passar a fazer parte a partir de hoje, clicando aqui no link que mais uma vez vou acabar de deixar para vocês aqui. Caso você não possa, durante o mês de junho estarei em novas transmissões no YouTube também. Nos vemos então por aí em breve. Em nome de Jesus, você vai ter um mês de junho riquíssimo, cheio da bênção de Deus, com muita ação divina. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.